Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não é? Que tudo de bom venha acontecer na sua vida e tudo de mal, de ruim, venha sair da sua vida. Se houver alguém doente, que seja sarado, curado, desempregado, que obtenha o seu emprego, a sua porta aberta, aqueles que não têm paz no lar, que venham a ter afinidade, sincronia, afeto, amor, que as graças e bênçãos da espiritualidade, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, venham sobre a sua vida e sobre o seu lar. Eu quero me dirigir a milhares e milhões de pessoas brasileiras que têm fé e que acreditam em Deus. Ao contrário do que muitos pensam e afirmam por aí, que eu sou um judeu, um descendente de judeu ateu e prego contra a palavra, Jesus, os evangelhos. Não é nada disso. Eu acredito em uma palavra chamada vocação, ministério, chamado. Você foi chamado para tal coisa. E eu acredito que as minhas mensagens, por mais que elas soam, não é? Agressivas, na verdade, ela é uma retórica daquilo que você irá ver, e você já viu talvez na sua denominação, na sua igreja, na sua sede mundial, na matriz, não é? Na sede internacional. Quando o seu líder, o seu pastor, ou evangelista, ou presbítero, ou missionário, ou profeta, ele é rebatido e ele é confrontado. Mas eu quero hoje já começar a trazer esse ensinamento para você, porque esse ensinamento ele vai abrir a sua mente, ele vai revelar, vai tirar essa cortina, ele vai tirar, como diz o Alex Sampaio, esse caluma da sua visão, o véu do templo, né? Ele vai mostrar para você a realidade do que você está vivendo. Existe, por exemplo, dá só uma olhada nessa frase de Salomão, no livro de Provérbios 14:31. Em hebraico está escrito assim: Orekdal Heref Ozeru Umerkarbedô Konen Eveiô. O que está falando aqui em hebraico para a gente? Está dizendo assim: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra. Você já sabe, desde o livro de Devarim, desde o livro de Deuteronômio, de Vaikra, desde o livro de Shemot, não é? Levítico, Êxodo, as leis ali, diz que não é para oprimir o pobre, nem o órfão, nem a viúva, e muito menos o estrangeiro. Isso vai se repetindo pelos profetas, até chegar em Malaquias 3:10, que aponta os sumos sacerdotes, os líderes religiosos, já corrompidos pelos costumes pagãos, pelo peculato, pela avareza, pelo comércio, pelo dinheiro, pelo mercantilismo da fé e pelo furto e roubo na cara dura das coisas que era para ser ali, não é? Para o povo, e eles estavam tomando tudo para eles. A mensagem de Malaquias 3, você não deve se concentrar e focar só em Malaquias 3:10, mas em Malaquias 3:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, onde você vai ter a noção, não é? De que quem está roubando a Deus não é o povo, é o sumo sacerdócio, é o clero, é o presbitério,
o quórum, são os que se identificam como homens de Deus, líderes, pastores, fundadores. Isso também vai reverberar em Miqueias 3:11 da Bíblia, não é? É onde eles pregam por interesse, é onde eles profetizam por dinheiro, é onde eles pregam por suborno. Enfim, não é de agora que nós temos homens que se passam por sacerdotes, homens de Deus, profetas, que na verdade eles visam o seu bolso e a boa vida, o reino deles aqui nesse mundo. Então, olha só, Provérbios 14:31 começa assim, pessoal. O Rekedar, em hebraico, né? O Rekedar é Harev Ozehum, o Mechabedor, Konen ou Ronen Eveion. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Fala a verdade para mim. Desligue-se um pouco da crença, da espiritualidade, da unção, do mundo de visões, revelações, profecias, da emoção, do sentir o fogo, de falar em línguas. Volta agora para a terra, volta para a sua vida real, o lugar que você mora, não desmerecendo. Talvez uma casinha de taipas, de tapume, talvez um barraco, como dizem, não é? Que não deixa de ser um lar, uma comunidade, uma favela cheia de violência, tráfico de drogas, crimes, assaltos, tudo quanto é desgraça social acontece aí no seu bairro. E você não tem carro, nenhum carro popular, você não tem segurança, carro blindado, você não mora num condomínio de luxo, você não tem um excelente plano de saúde, você não viaja de avião, de helicóptero, não vai nos melhores lugares, praias, restaurantes, hotéis, o turismo. Não, você só vive da sua casa para a igreja, ou da igreja para casa, achando que está tudo bem, está salvo e que você não deve pensar nas coisas materiais desse mundo. Você já parou para pensar que muitas vezes não tem nenhum ovo de mistura na sua casa? Que dirá uma asinha de galinha, uma coxa de galinha, né? Um bife, uma boa salada, as frutas necessárias para o seu filho, para você mesmo, para a sua saúde futura como idoso? Você já parou para pensar os seus aniversários, natais, ano novo, como eles são realizados? Você já parou para pensar no suor, no seu dia a dia, no trabalho? Já parou para pensar quanto você gasta de imposto? Quanto você gasta de imposto, água, luz? Quantas vezes, né, lacraram o seu relógio? Quantas vezes meteram meteram lá a enxada, né? A taiadeira, sei lá, na sua calçada, de forma imperdoável, por causa de uma conta ou duas atrasadas, porque você não teve condições de pagar, e a vizinhança inteira da rua viu eles quebrarem, abrirem, arrombarem ali onde está o cano e lacrarem o cano para você não receber água, ou cortar o fio da energia elétrica, ou lacrar o seu relógio, né? O relógio ali que marca o correio de energia, ou hidrômetro. Quantas vezes, talvez, um oficial de justiça chegou na sua casa dando um prazo para você sair com ordem de despejo? A vida não é fácil e ela não é barata, principalmente nesse país chamado Brasil. Você vai entender porque muitas lives eu estou com um tom que parece agressivo e bravo. É um tom de indignação, sabe? Não é contra você, pessoa, ser humano, mulher, homem, trabalhador, crente evangélico, de caráter, bom cidadão que trabalha e levanta cedo. Quantas vezes você olhou para a sua mesa e viu quantas folhas de conta de luz e de água? E você passa tudo isso acreditando que você tem que passar porque a sua cruz é o deserto,
A vida é assim. Mas uma pergunta eu te faço. A vida do seu pastor, do fundador da sua igreja, ela é assim? Ou é o oposto, de forma discrepante, exorbitante? Vive como rico, classe média, milionário. Para ele é fácil dizer que Deus é bom, é maravilhoso, o reino de Deus, porque ele vive disso. Ele não passa pelas angúrias, sofrimentos, dores, fome, não é? Que você e seus filhos ou netos, sua casa passa. Já parou para pensar o preço dos impostos que você paga? Já parou para pensar que você paga caro, às vezes não tem dinheiro para comprar o seu remédio de hipertensão, remédio de taquicardia, não é? Remédio dos problemas cardiopáticos do coração, remédios do diabetes, pressão arterial, Alzheimer, Parkinson, de câncer, remédios de alopécia, remédios de quem está na cadeira de roda, remédios de quem é acamado, pomadas, tantas enfermidades, tantas dores, tantos problemas que a população sofre. E ficam esperando apenas uma resposta do céu, enquanto o seu, digamos, líder religioso, digamos, o seu pastor, tem todas as proventos e providências. Qualquer problema, estará de dedo no telefone, um Pix, uma transferência é resolvido, o melhor hospital, o melhor plano de saúde. Não é num SUS da vida, num pronto-socorro, não é? Mas é numa ala particular de convênio. Entende? Você consegue entender o que eu estou passando para você? Quero falar para você sobre dinheiro, não é? Como você pode estar sendo furtado, enganado e roubado. Mas antes de sair, escuta primeiro e acompanha com as matérias que eu vou apresentar e acompanha com os textos da Bíblia, da Palavra de Deus. Talvez você está sendo mais oprimido do que amado, cuidado, honrado pelo seu pastor. O seu pastor tem interesse não é em você, é no que você pode dar. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra. Será que você está sendo honrado por ele? Já parou para pensar que Jesus foi rejeitado? Foi de fato, como se diz, né? Que eu poderia usar a palavra correta. Foi desprezado, humilhado, foi preso, tudo que você já sabe, e assassinado, porque ele contestou, como eu estou contestando hoje aqui, o monopólio, o sistema, a religião que se cumpre quando diz: onde estiver o cadáver, se juntarão os abutres, os urubus, para comer até a sua carne e beber o teu sangue. É onde Jesus fala que os mercenários, não é, vêm para roubar, matar e destruir. Não é um espírito maligno de rabo e chifre, como você pensa, irmão. É o homem, é o ser humano, é o religioso. Para pensar comigo, lá no Novo Testamento, Mateus 24, 45, Mateus 25, ele vai dizer assim: que ele teve fome e não deram de comer, teve sede e não deram de beber, estava nu não vestido, doente não curaram as suas chagas e feridas, estava abandonado, não fizeram companhia, preso, não foram ver. Jesus, presta atenção, evangélico, esse Yeshua, ele está se colocando no seu lugar. Ele está sentindo as suas dores. Ele está sentindo as suas dívidas de água, de luz, a falta de mistura, de comida na sua casa, a falta de roupa, de presente, de festa. Ele está sentindo a falta de remédio. Ele está sentindo a falta de presença, de carinho, de irmandade, fraternidade, amor. Todos juntos, chorai com os que choram, cantai com os que cantam. Sabe? É isso que eu quero que você entenda de vez. Você talvez nunca parou para pensar sobre essa frase que Jesus disse. Jesus, ele disse assim, não é? Em Marcos, Evangelho de Marcos 12, 17, ele vai dizendo assim:
em grego, tá bom? É pon autos kai Jesus apodidome Kaisar ho Kaisar Kain Teo Theos ho Theos Kai Taumazon Epi autos. O que ele disse aqui em grego para você entender, evangélico e cristão? Disse assim: disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Foi escrito isso no ano 30 depois de Cristo. Você já parou para pensar o que a turma dos ladrões da fé, os estelionatários da religião, os devoradores, cães gulosos, etc., usam também esse versículo e fala de Jesus para justificarem seus tributos e impostos cheios de promessas, curas, libertações, enriquecimento e até mesmo ameaças, como bênçãos e maldições. Mas sabe por que eles fazem isso? Usam esse texto para dizer que deve-se pagar imposto para o governo, para a prefeitura, para o Estado Federal. Sabe por que eles usam isso? Assim como pagar para os governos do nosso país, do nosso mundo, prefeitura, Estado e também federal, Jesus disse que é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles estão aplicando isso para tomar o seu dinheiro. O que você imagina ser o dai a Deus o que é de Deus? Você não sabe? Eu vou te explicar. Vou te explicar direitinho o que é dai a Deus o que é de Deus. Tá bom? Presta bem atenção nisso. Eu quero que hoje você simplesmente aprenda o que é dai a Deus o que é de Deus. Olha só, Jesus, homem humano e judeu religioso, foi influenciado pela crença, pela tradição, pelos tributos e pelos impostos do seu tempo. Ele nasceu num tempo muito complicado em termos de religião. Portanto, quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo que nós devemos ser corretos nessa vida civil, laboral, secular, de trabalhadores pagar os impostos. Mas ele não descarta realmente os impostos, não é? Que nunca foram de Deus. Mas ele, como judeu, nascido e criado, cumpriu esses impostos. Teve que pagar esses impostos. Mas nunca foi de Deus. Ele vai usar o termo Deus, porque tudo que se relaciona ao templo, ao sumo sacerdote, ao escriba, ao levita, para o povo judeu daquele tempo, era Deus. Mas não era Deus, eram os homens que já estavam corrompidos dos cativeiros que passaram, dos babilônicos, dos gregos, do Império de Helena, e também dos romanos e do Egito. Então eles trouxeram toda a corrupção dos sacerdotes, religiões desses lugares para o templo, correto? Então Jesus nasce nesse momento. E nós não vamos entrar aqui na questão de pensar, Jesus, homem, não era Deus, não viu isso, por que concordou? Isso não vem ao caso agora. Eu quero que você pare e pense nisso aqui. Então, o dar a Deus o que é de Deus nada mais era do que tributos, impostos, obrigações criadas por Moisés, mas, como sempre, com Deus ordenando como pano de fundo. Vamos ver o que não é diferente. Vamos ver que não é diferente nos dias de hoje. Igrejas, pastores e padres, os Moisés da atualidade. Você, quando se fala imposto, dai a Deus o que é de Deus, coloca na tua cabeça isso aqui.
Já ouviu falar sobre direito tributário da Bíblia? Em Lucas capítulo 2, versículo 13, em Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 3, sexto século depois de Cristo, olha só, está escrito assim em grego. Em Eikeinos gemera, né? Ezekormai dogma para Kaiser Augustus Pains routou mene apograpon routos protons apograpen gnomai Kyrenos hegemonion Síria pans porreuma apograpon ecastes eis idios pous. Ou seja, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro foi feito sendo Quirino, governador da Síria. Todos os iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. O recenseador, não é? O recenseamento, melhor dizendo, decretado por César Augusto, visava unicamente a um aumento na arrecadação tributária que estava em declínio na Palestina, em Jerusalém. Já em seu nascimento, ou seja, Jesus, por dar à luz, por Maria dar à luz, qualquer mulher dar à luz, israelita, judia, na lei de Moisés, simplesmente pelo fato de uma criança nascer e a mãe dar à luz a essa criança, já se paga esses tributos. Então você veja que só o fato de uma criança nascer já tinha que pagar alguma coisa para o sumo sacerdote, para o templo, não é? E a mulher tinha que pagar porque deu à luz, não é? Agora, veja só, se você fosse rico, no tempo de Jesus, uma ovelha, não é? Agora, se pobre, se você fosse rico, você dava uma ovelha, um animal de grande porte. Se você fosse pobre, um par de rolinhas, passarinho pequeno, aqueles passarinho marrom, conforme Levítico 12, do 1 ao 8. Vai vendo que a cobrança de imposto, vai vendo, na ida ao templo, os pais, José e Maria, já encontravam o mercado de câmbio, porque não podia entrar moeda romana de góis ou gentios no templo. Tinha que ser moeda hebraica, ok? Então tinha que trocar. Olha como é que é o comércio, o sistema. Não é de agora, gente. É desde quando o mundo é mundo. Já encontravam o mercado de câmbio. Câmbio é trocar moeda, sabe? Dólar, real por dólar, aquela coisa. Então, trocar moedas romanas para com as hebraicas. Pois no templo não se aceitava, se recebia moedas romanas e nem gregas. Na entrada já comprava ali os animais, os cambistas, lembra que ele expulsou os cambistas? A casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês transformaram em casa de ladrões, não é? E é isso. Vamos agora para a segunda parte desse vídeo, senão vai ficar muito extenso.